Oi pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passadora em Handmade, e este é meu canal exclusivo de quadradinhos de crochê, o Square de crochê da Mila. Hoje eu trouxe esse modelinho bem lindo para vocês de square, bem simplesinho de fazer. Vocês vão ver que o padrão é bem simples e a gente pode alternar aqui as cores, mudando as cores aqui de dentro, ó, fazendo quadradinhos bem coloridos e utilizando essa parte de fora mais neutra, ou pode fazer também da mesma cor, essa parte de dentro com a parte de fora, ou inclusive fazer bem coloridão mesmo, até essas partezinhas aqui a cada carreira. Vocês podem trabalhar com o fio de preferência de vocês, adequando a agulha ao fio que vocês forem trabalhar. É um modelinho que fica bem simplesinho, bem delicadinho e é bem fácil também de emendar, já que aqui a lateral dele é reta, então tem várias formas aqui para a gente fazer essa união de squares. Então já me contem aqui o que vocês acharam deste modelinho, compartilhem o vídeo com outras pessoas que também possam gostar desse modelinho, já deixem seu like e se inscrevam nos canais caso ainda não sejam inscritos. Estou deixando todos aqui abaixo para vocês. E é isso, bora fazer! E para este modelinho eu estou utilizando aqui o fio Amigo Love da Cisne Linhas Corrente, que tem um tex de 600. E estou utilizando para este fio a agulha número 4. Eu vou utilizar também uma agulha um pouquinho menor para facilitar aqui os acabamentos, que é a agulha número 2. Vocês podem utilizar o fio de preferência de vocês, lembrando que se for fios mais grossos, o quadradinho fica maior, se forem fios mais finos, o quadradinho fica menor, de acordo aí com o que vocês precisam. Só lembrem-se de adequar a agulha ao fio que vocês forem utilizar. A lista completa de materiais com todas as informações e referências de cores está na descrição do vídeo. Nós vamos iniciar com o anel mágico, então eu vou laçar sobre o meu dedo, jogando o fiozinho aqui para trás. Vou passar por baixo deste fiozinho, por cima deste outro, trazendo o fiozinho aqui para frente, dando uma giradinha. Agora eu laço o fio do novelo e passo aqui por dentro. Fiz aqui o meu anel mágico e vou subir aqui mais 2 correntinhas. 1 e 2, ficando aqui no total com 3 correntinhas do anel mágico e mais as 2 que eu fiz. E essas correntinhas serão equivalentes já ao meu primeiro ponto alto aqui dentro. E agora eu vou laçar e vou fazer mais 15 pontos altos aqui dentro. Então, venho dentro do anel mágico, trago a laçada para cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Venho dentro do anel mágico e faço outro ponto alto. E assim eu vou completar aqui com pontos altos até ter 16 pontos altos no total. Nós vamos já considerar aqui essas correntinhas iniciais como ponto, então aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 e vamos completar 16. Completei aqui 16 pontos altos, confirmem se o de vocês tem aí a quantidade certinha, para ele dar certo a próxima carreira. E agora nós vamos fechar o nosso anel mágico, puxando esse fiozinho aqui menorzinho. Vamos fechar totalmente, o máximo que for possível. Ó, eu fechei tudo. Como nós temos bastante pontos aqui dentro, ele fica um espacinho aqui no meio, tá? E é o charminho também da nossa florzinha, vocês vão reparar depois no final. Então, aqui eu fecho o máximo que for possível, apenas para eles encostarem um ponto no outro. O fechamento nós vamos fazer aqui nessa primeira correntinha aqui antes do ponto alto. Então, nós vamos pegar esta alcinha de cá e jogar a agulha lá para trás. Assim, ficam 2 fiozinhos aqui por cima da agulha. Eu vou passar por dentro e passar por dentro, fazendo ponto baixíssimo. E encerrei aqui a minha primeira carreira. Agora, para a nossa segunda carreira, nós saímos desse pontinho aqui que nós fizemos das correntinhas com ponto baixíssimo. Eu vou vir no pontinho aqui do lado, então, nessa cabecinha aqui, esse Vzinho que se forma aqui do lado. Então, já pego aqui do lado as 2 alcinhas, vou puxar a laçadinha, trazer para cima, fico com 2 na agulha e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, agora nós vamos pular um ponto de base, então, ó, trabalhamos nesse daqui, nós vamos pular esse próximo e vamos vir no próximo. Então, a gente laça a agulha e vamos fazer ponto alto. Então, pulo um e venho no próximo. E aqui nesse próximo ponto, nós vamos fazer um total de 9 pontos altos. Então, 1,
2, 3, 4, todos no mesmo lugar. 5, 6, 7, 8 e 9. Fiz 9 pontos altos, agora eu vou pular um ponto de base. Então, ó, aqui a gente precisa ver que o ponto fica escondidinho que a gente pula. Então, ó, a gente puxa um pouquinho aqui os pontos e ele está aqui, ó, que não foi trabalhado. Eu trabalhei nesse aqui do lado. Então, a gente puxa um pouquinho, vê ele aqui, pula um e vem no próximo e faz um ponto baixo. E vai ficar assim, esse redondinho, que é a nossa primeira pétala. Nós vamos fazer o 4. E aqui a gente só vai repetir essa sequência. Fiz o ponto baixo, vou pular o próximo ponto de base e no segundo eu vou fazer 9 pontos altos. 1, 2, todos no mesmo lugar. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fiz os 9 pontos, vou pular um ponto de base, então, ó, puxa um pouquinho, ele tá escondidinho aqui, o que eu não trabalhei, o que eu trabalhei foi esse, então, pulo esse daqui, venho no próximo e faço um ponto baixo. Então, aqui eu já tenho 2 pétalas. Nós vamos completar aqui as 4 pétalas da mesma forma. Pula um ponto de base, trabalha no outro. Pula um, trabalha no outro. Pula um, trabalha no outro. E alternando aqui entre pontos baixos e os 9 pontos altos. Terminei os 9 pontos altos da última pétala e agora nós não vamos mais trabalhar com essa cor. Então, nós podemos já cortar o fio, deixando um pedacinho para fazer o acabamento. Vou puxar meu fiozinho para fora. E agora, com a ajuda da agulha menor, aqui eu vou utilizar uma agulha número 2, estava trabalhando com a agulha número 4. Nós vamos fazer o fechamento no ponto baixo. Então, a gente chegou aqui certinho, ó, trabalhei nesse, equivalente a pular esse, e agora aqui fazer um ponto baixo. Então, aqui onde eu já tenho ponto baixo é que a gente vai fazer o fechamento. Então, de trás para frente, eu vou vir na cabecinha do ponto baixo. Então, pegando aqui essas 2 alcinhas aqui do ponto baixo, vou puxar meu fiozinho lá para trás, jogo ele lá para trás, ó. E agora, aqui atrás, eu vou voltar ele pelo mesmo lugar de onde de onde o meu fiozinho saiu, passando por dentro desse nozinho, por dentro aqui da cabecinha do ponto. Então, volto ele aqui por dentro. Voltei, agora eu só vou de encontro esses 2 fiozinhos que eu tenho aqui. Então, só vou descer um pouquinho esse fiozinho, sempre pela parte de dentro que a gente faz o acabamento. Todos os acabamentos que a gente for fazer, nós vamos fazer dessa forma. Então, sempre trazendo o fiozinho aqui. Aqui, ó, cuidado só para vocês não repuxarem o ponto na hora de puxar esse fiozinho. Trouxe os fiozinhos perto um do outro, só vou dar 2 nozinhos. O primeiro eu não aperto muito, o segundo eu já posso apertar. E agora eu vou esconder esses fiozinhos por dentro da parte mais volumosa. Então, aqui dentro da mesma cor, nessa parte mais volumosa, eu vou puxar os meus fiozinhos aqui por dentro. Puxei os fiozinhos, ajeitei aqui, agora eu vou passar a cola. A cola que eu estou utilizando é a cola Pega Mil, que é uma cola universal para artesanato. E eu gosto de passar na pontinha, só para a pontinha não ficar soltando. Agora eu já posso cortar esses fiozinhos. E com a ajuda da própria tesoura, eu só vou esconder mesmo essa pontinha aqui por dentro. Ponta escondida. Agora, nós vamos trabalhar com a nossa próxima cor. Eu vou utilizar aqui a cor Off-White. Nós vamos começar em qualquer ponto baixo. Então, já voltei aqui com a minha agulha.
Nós podemos começar em qualquer um, aqui no meio das pétalas, onde a gente tem o ponto baixo. Então, vou pegar aqui as duas alcinhas do ponto baixo, passar a agulha, vou laçar o fiozinho da próxima cor e vou puxar aqui para frente. Vou passar o fiozinho menor por cima do fio maior, só para não ficar abrindo. E aqui eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Dentro do mesmo lugar ainda, eu vou fazer mais um ponto alto duplo. Então, eu vou laçar a minha agulha 2 vezes, 1, 2, vir dentro do mesmo lugar e trago a laçada para cima e vou tirando de 2 em 2. Então, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e laço, tiro mais 2. Fiz aqui o ponto alto duplo. E agora eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E ainda dentro do mesmo lugar onde nós fizemos aqui o ponto, nós vamos fazer mais 2 pontos altos duplos. Então, eu laço 2 vezes, venho aqui dentro e vou tirando de 2 em 2. Tiro 2, tiro mais 2. Mais um ponto alto duplo, laço 2 vezes, venho aqui dentro, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Então, nós ficamos com esse pontinho assim, que vai ser a nossa primeira quina. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas de separação, 1, 2, e aqui nós vamos prender no meio da nossa pétala, no 5º ponto com ponto baixo. Então, aqui, se ficar difícil de ver, ó, dá uma puxadinha aqui nas pétalas, e aqui a gente vai contar os pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no 5º ponto, nós vamos pegar aqui a alcinha e vamos fazer um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer 2 correntinhas de separação, 1 e 2, e novamente aqui no meio das pétalas, nós vamos fazer outra quina igual essa daqui. Então, vou laçar a minha agulha 2 vezes, vir sobre o ponto baixo, pegando as 2 alcinhas, vou fazer o ponto alto duplo, mais um ponto alto duplo no mesmo lugar, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, e mais 2 pontos altos duplos no mesmo lugar. Então, laço 2 vezes, faço ponto alto duplo e mais um. Formando mais uma quina aqui. E agora, eu vou fazer mais uma lateralzinha aqui com vocês. Faço 2 correntinhas, 1, 2. No 5º ponto, eu vou fazer um ponto baixo, então, conto aqui. 1, 2, 3, 4, 5. No 5º, que é o ponto do meio, vou fazer o ponto baixo, 2 correntinhas, 1, 2. E aqui eu já laço 2 vezes para vir no próximo ponto baixo, na próxima cabecinha do ponto baixo, e fazer novamente a nossa quina, igual a gente fez aqui, com os 2 pontos altos duplos, 5 correntinhas e 2 pontos altos duplos no mesmo lugar, tá? Então, nós vamos repetir esse mesmo motivo. Aqui é mais uma quina, depois lateral, quina e lateral, exatamente igual nós já fizemos aqui. Cheguei ao final da minha carreira, então, completei aqui as minhas 4 quinas. E aqui, a lateral, eu já prendi com ponto baixo e fiz mais 2 correntinhas. Então, nós vamos fazer o fechamento da nossa terceira carreira. E esse fechamento nós vamos fazer aqui na última correntinha, antes aqui do ponto alto duplo. Então, nessa correntinha aqui de cima, nós vamos pegar a alcinha, jogar lá para trás e fazer o ponto baixíssimo. Fiz aqui o ponto baixíssimo, agora eu vou vir aqui no pontinho do lado, pegando as 2 alcinhas, fazer um ponto baixo e uma correntinha. E aqui já é equivalente ao meu primeiro ponto alto sobre esse ponto aqui. E agora, nós vamos fazer a nossa última carreira, preenchendo as quinas da seguinte forma. Então, ó, já trabalhei sobre esse ponto aqui. Nas laterais, nós vamos trabalhar sobre cada correntinha, sobre cada ponto, fazendo um ponto alto. Mas nas quinas, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nas quinas aqui, onde nós temos as 5 correntinhas, nós vamos fazer sempre 3 pontos altos. Então, venho aqui dentro do espacinho e vou fazer 1,
2, 3, 2 correntinhas, 1, 2 e mais 3 pontos altos aqui dentro do vão. 1, 2 e 3. Agora aqui cheguei na lateral. Na lateral nós vamos fazer um ponto sobre cada ponto ou correntinha. Então, meu próximo aqui é o ponto alto duplo, eu vou fazer um ponto sobre esse ponto. Então, um ponto alto, no próximo mais um ponto alto. Aqui eu tenho 2 correntinhas, então, eu vou fazer 2 pontos altos nesse vão. Não preciso pegar na correntinha, eu posso fazer aqui no vão. 2. Sobre o ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Aqui eu tenho também 2 correntinhas, então, vou fazer 2 pontos altos, 1 e 2. Aqui mais 2 pontos altos, duplos, então, um sobre cada ponto, então, 1 e 2. E cheguei novamente na minha próxima quina, então, ó, está ficando assim. Na quina, a gente sempre vai repetir com 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntinhas, 1, 2 e mais 3 pontos altos, 1, 2, 3. E aqui, novamente, cheguei na lateral. Então, na lateral, a gente só vai preencher de novo, assim como a gente fez nessa, um ponto alto sobre cada ponto ou correntinha. Cheguei na quina, repito essa quina que eu acabei de fazer. Então, é bem simplesinho, só completem aqui a volta aqui, então, ficou assim. E agora, cheguei aqui para fazer o último ponto com vocês. Então, aqui onde eu tenho as correntinhas, eu já fiz 2 pontos altos, e agora eu vou fazer sobre esse ponto aqui também, que foi onde a gente fez o fechamento. Então, nós iniciamos fazendo aquele ponto baixo e a correntinha sobre esse ponto, então, a gente ainda tem que trabalhar sobre esse. Então, a gente vai fazer o último ponto nesse daqui. Agora sim, terminei. Vou puxar aqui o meu fio um pouquinho, vou cortar e já posso fazer o acabamento. Então, puxo o fiozinho pra fora, pego aqui a agulha menor e esse acabamento nós vamos fazer aqui, não sobre esse ponto aqui de ponto baixo correntinha, nós vamos fazer aqui sobre o próximo ponto alto. Então, de trás pra frente, puxo o fiozinho aqui pra trás, joga ele lá pra trás, viro. Aqui atrás eu vou passar por esse nozinho e aqui por onde saiu meu fio. E vou puxar o fiozinho aqui pra trás. Então, ó, ele fica aqui certinho. E aqui a gente deixa essa correntinha do tamanho das demais para que a gente fique com todas do mesmo tamanho. E agora aqui, esse fiozinho só vou de encontro com esse outro, dar 2 nozinhos e esconder aqui por trás. Finalizei, fiz o acabamento, então ele ficou assim. Não dá pra gente ver aqui o acabamento, ficou bem bonitinho. E é isso, square finalizado. Esse square ele ficou com 10 por 10 de centímetros neste fio que eu utilizei. E ficou com um total de 9 gramas. Então, esse daqui é o outro da mesma cor. Então, eu fiz esse daqui também dessa outra cor aqui, para vocês poderem ver. Dá para alternar as cores para ficar bem bonitinho. Ou utilizar da mesma cor, e é bem facinho de fazer a emenda. Eu tenho diversas formas aqui dessas emendas, aqui também disponíveis nos shorts, aqui mesmo no canal. Então, vocês podem utilizar qualquer uma daquelas formas para fazer aqui esse acabamento, essa junção aqui, união de squares. Fica bem fofo esse square, gente. Bom, então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Já deixem aqui nos comentários para mim. Compartilhem o vídeo e se inscrevam nos canais. Obrigada por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.